Glória a Deus, irmãos, graça e paz. Louvamos ao Senhor por mais esse dia especial. Nós cremos que a cada domingo o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja, grandes coisas, grandes sementes através da sua palavra e tem nos edificado, nos fortalecido e nos renovados. Amém? Estamos muito felizes por estarmos aqui juntos, cultuando ao nosso Senhor Jesus, glorificando o nome dele, adorando e louvando o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, eu quero orar com você neste momento. Vamos preparar o nosso coração, a nossa mente, para receber com alegria e com entendimento toda a palavra de Deus e a unção que será derramada nesse dia. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Feche teus olhos, curve a tua cabeça e vamos pedir graça a Deus. Pai amado, nós te bendizemos e nós queremos te agradecer pelo grande privilégio de estarmos na tua presença. O Senhor é a pessoa mais especial, por isso, Senhor, nos rendemos a ti, nos rendemos ao teu senhorio, à tua palavra, ao teu Santo Espírito, à tua unção, à tua bondade. Senhor, continua agindo com a tua misericórdia em nossa vida, continua nos ensinando, ó Senhor Jesus. Nós estamos aqui nos colocando à disposição para fazer a tua vontade, para te servir. A cada dia mais, Senhor, que te conhecemos, que aprendemos ao teu respeito das coisas do teu reino, surge em nós um desejo de nos envolvermos cada vez mais com o teu reino, com a tua palavra e com a igreja do Senhor. Por isso, nós te pedimos, continua nos capacitando, continua nos enchendo da tua presença, nos dá entendimento. Abra, Senhor, os nossos olhos para que possamos enxergar a tua direção e cumprir a tua vontade como ela é feita aí nos céus. Então nós dizemos, eis-nos aqui, faça a tua vontade em nossa vida, em nossa casa e principalmente no nosso ministério. Assim nós oramos, consagramos a nossa vida, consagramos este lugar, abençoamos cada irmão que está acompanhando este culto, a sua vida e a sua família. Seja bendita do Senhor, que você receba essa palavra, seja edificado, abençoado e fortalecido para a obra de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Como você já deve estar vendo aí o nosso tema, por que nós devemos nos envolver com o reino de Deus, ou qual é a importância de nos envolvermos com o reino de Deus? O reino de Deus é uma das coisas mais importantes da nossa vida, pelo motivo de se tratar de coisas eternas. Então, tudo que está relacionado ao reino de Deus são coisas eternas, e isso para nós cristãos é extremamente importante, porque através do reino de Deus nós conhecemos ao Senhor, a sua palavra, o Espírito Santo, temos experiências, somos capacitados, amadurecemos e vivemos tantas outras coisas. Então a Bíblia também nos ensina que a nossa vida aqui terrena, ela é passageira. E por essa razão nós devemos valorizar cada vez mais o reino de Deus, as coisas eternas. Em Tiago, no capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, ou seja, desaparece. Os irmãos já devem ter percebido que a cada ano que vai se surgindo, nós estamos iniciando o ano de 2022, e a cada ano que vem surgindo, cada vez mais, muitas coisas vão surgindo também para nos tirar do foco das coisas de Deus, de vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E nós precisamos prestar bastante atenção. O mundo tem pregado e nós não podemos dar ouvidos às vozes que vêm do mundo. O entretenimento tem cada vez mais enchido os nossos olhos, oferecido coisas para que nós possamos investir o nosso
nosso tempo, a nossa vida nessas coisas, mas nós temos que prestar atenção e tomar muito cuidado. Nós não podemos tirar ou perder o nosso foco do Senhor Jesus, das coisas do reino de Deus, das coisas que envolvem o reino de Deus. Então, coloque o seu foco, coloque o teu olhar fitado em Cristo Jesus, coloque a tua vida, a tua casa, a tua família diante de Deus, à disposição para o Senhor usar a hora que Ele quiser. E o Senhor vai te usar muito nesse ano, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 6, verso 19. Diz assim a palavra de Deus: não acumulem para vocês tesouros na terra. Está falando da vida terrena. Olha a consequência: onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Somente até o verso 21. Então o Senhor, de uma forma muito clara, está nos alertando, está nos advertindo para não colocarmos o nosso foco ou a nossa vida somente nas coisas terrenas, nessa vida terrena. Ou seja, se isso acontecer, nós teremos uma consequência de vivermos aflitos, porque essa vida só gera em nós aflições, preocupações, e nós não podemos esquecer que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos terrenos, nós somos celestiais. Ou seja, o Senhor está nos dizendo: desapeguem dessa vida terrena e prestem atenção nas coisas que eu tenho para vocês viverem nesses dias e para o futuro eterno que o Senhor tem preparado. Então, cada vez mais, irmãos, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais vamos amadurecendo em nossa jornada, nós devemos desapegar das coisas terrenas. Não é tratar de qualquer jeito, mas não colocar isso como algo mais valioso da nossa vida, ou priorizarmos isso como a primeira coisa, a coisa mais importante. A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 6, verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então devemos priorizar, devemos colocar como algo mais importante da nossa vida o reino de Deus, o que envolve o reino de Deus. Então Deus está falando assim: não vivam pensando somente na vida terrena, nas coisas passageiras. E é importante fazer uma pergunta: o que hoje é mais importante para você? O que hoje nós temos priorizado? O que hoje nós estamos dando mais valor? A sua vontade ou a vontade de Deus? O que é mais importante? Se preocupar com você ou com a sua família? O que é mais importante? Se preocupar somente com o seu trabalho ou se envolver com a obra de Cristo Jesus? Servir a Deus, servir à igreja, servir aos irmãos? O que tem mais importância para você? Separar um tempo para se fortalecer, para ter comunhão com Deus, separar um tempo de oração, meditar na palavra de Deus, ou passar horas, dia inteiro, em frente a uma TV assistindo séries, ou na internet, nas mídias sociais, aonde nós estamos colocando a nossa vida, aonde nós estamos investindo o nosso tempo, que é a vida. O que é mais importante para nós? Nós precisamos refletir sobre isso, pensar sobre isso. O que é mais importante? Ser contaminado pelas coisas do mundo, se envolver com as coisas do mundo, dessa vida que cada vez mais está acelerada, ou buscarmos a santidade, dizer não para o pecado, cada vez mais buscarmos a Deus, nos rendermos a Deus.
reconhecer as nossas falhas, deixar uma vida de orgulho, um coração duro. O que tem sido mais importante para você? Irmãos, nós não podemos nos esquecer. Deus nos chamou para levar a palavra dEle, para levar a salvação, para levar as boas novas, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Deus te chamou para isso. Isso é importante, isso é valioso, isso é o nosso tesouro, e o nosso coração deve estar nessas coisas, tudo aquilo que pertence a Deus e ao seu reino. O meu coração, o seu coração, a nossa vida deve estar no Senhor, no seu reino. São perguntas importantes que trazem a revelação do que, na verdade, temos acumulado em nossa vida. E é uma linha muito estreita. Será que nós estamos acumulando tesouros nos céus ou na terra? O Senhor, Ele não está pedindo um favor, Ele está nos ordenando: acumulem tesouro nos céus. E isso significa fazer e viver a vontade de Deus, ser obediente, buscar e praticar a sua palavra, conhecer e viver o Senhor, os seus caminhos, os seus princípios, de uma forma profunda. De acumular tesouros nos céus está ligado a ter uma vida que agrada a Deus, rendido a Deus, quebrantado diante de Deus, diante das pessoas, ser humilde, servo, se submeter, ter compromisso, ser aliançado com o Senhor e com sua igreja. Essas coisas estão ligadas a ter tesouros nos céus. O que nós temos priorizado e valorizado é o nosso tesouro. Teremos olhos somente para essas coisas, valorizamos somente essas coisas, seremos compromissados somente com essas coisas, o nosso coração transborda, a gente investe o nosso tempo somente nessas coisas, naquilo que nós priorizamos, valorizamos, aquilo que nós consideramos como algo importante, é o nosso tesouro. Tome cuidado. Espero que você tenha acumulado tesouro nos céus. Então o Senhor nos dá essa ordem: acumulem tesouros nos céus, ame a Deus acima de todas as coisas, honre os seus pais, ame o seu cônjuge, seja fiel, ame a sua família, o seu trabalho, seja um excelente funcionário, acumule tesouro nos céus, sirva as pessoas, sem esperar nada em troca, acumule tesouro nos céus, não viva na sua própria justiça, acumule tesouro nos céus, se envolva com a célula, se envolva com a igreja, se envolva com o reino de Deus, não abra mão das oportunidades que Deus te dá. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, ou seja, existe muita oportunidade de Deus para nós, para servirmos, para fazer a diferença. Acumule tesouro no céu, seja generoso, longânimo. Trate as pessoas como Deus te trata. Acumule, vá acumulando tesouro nos céus. Tudo que eu tenho guardado em meu coração é importante para Deus. Tudo que você tem acumulado na sua vida, avalie. Será que isso vem de Deus, está relacionado ao reino de Deus? É importante para Deus? Quantos aqui creem, têm convicção de que você é importante para Deus? Eu creio. Os irmãos creem. Nós temos a convicção. Por quê? Se alguém te perguntar: você acha que você é importante para Deus? E você responder sim, e a pessoa pergunta: por quê? É fácil responder essa pergunta. Por causa da cruz. O Senhor derramou a sua vida por mim, para me salvar, para que eu possa receber perdão, para que eu possa ser curado, para que eu possa ser livre. Então é fácil. Eu sou importante para Deus. Então Deus já provou isso e prova dia após dia.
o quanto Ele nos ama, o quanto nós somos importantes para Deus. Mas agora vamos inverter essa pergunta. Será que Deus é importante para nós? Ah, mas claro, Mauro, que Deus é importante para nós. Então nós temos que responder. De que maneira? Através das nossas atitudes. Prova que Deus é importante para você. Me prova que Deus é importante para a sua família. Me prova que Deus é importante para todas as áreas da sua vida. Nós devemos provar, reconhecendo, valorizando, servindo, se envolvendo. Tudo que Deus já fez na nossa vida, irmãos, é maravilhoso, impagável. A maneira de agradecermos é colocarmos cada vez mais a nossa vida à disposição. Então, quanto mais o tempo passar, mais eu quero servir ao Senhor. Quanto mais o tempo passar, mais eu quero me envolver com as coisas do Senhor. Não se esconda. Não deixe mentiras entrar na tua mente, que você não é capaz. É o Senhor que nos capacita, o Senhor que nos escolheu. Ele que realiza todas as coisas em nós e através de nós. Mesmo com tanta limitação, mesmo com tantos medos, mesmo com tantas interrogações, o que nós temos que fazer? Colocar a nossa vida diante de Deus, falar: Senhor, olha, o Senhor sabe mais do que eu, que pouco sei fazer e posso fazer, mas eis-me aqui. Se for da sua vontade, me usa. Ele vai te usar, é da vontade dele. Então, apresente-se a Ele, se envolva cada vez mais com o reino de Deus, com o Senhor, se relacione, tenha mais comunhão, coloque a sua vida à disposição do reino de Deus. Então, através das nossas atitudes, nós começamos a mostrar para o mundo o quanto Deus é importante, o quanto nós amamos o Senhor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus chegou para Pedro, num momento muito difícil para Pedro, falou: Pedro, tu me amas? Perguntou por 3 vezes, eu creio que você já conhece essa passagem, está lá em João, capítulo 21, por 3 vezes: Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se envolva com o meu reino. Se envolva com as minhas coisas, cuide das minhas coisas. Para as coisas do mundo, muitas vezes a mentalidade é errada. As pessoas fazem o melhor. Lembra, antes de conhecermos Jesus, quantas noites nós perdíamos para cultuar o inimigo? Quanto de dinheiro nós investíamos, se orgulhando, dinheiro jogado fora. Agora, às vezes, nós se queixamos que o culto está demorando. Não vejo a hora disso acabar, eu preciso ir embora, preciso fazer um almoço, eu preciso fazer isso, aquilo, outro, amanhã eu vou acordar cedo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, temos que ter uma mentalidade de reino. Ou seja, quero estar no ambiente aonde está a presença de Deus, quero estar no ambiente onde estão os meus irmãos, pessoas que amam a Deus. Eu quero estar no ambiente onde nós vamos levar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, levar a salvação para as pessoas. Eu estou cheio de expectativa para esse ano, porque eu creio que nós vamos ver o agir de Deus, o operar de Deus como nunca vivemos antes. A minha expectativa é de ver muitas pessoas recebendo a salvação. A minha expectativa é de ver muitos milagres acontecendo, pessoas com enfermidades que para os médicos é incurável, e nós começarmos a ver e orar e ver pessoas recebendo a cura, pessoas se libertando, famílias sendo restauradas, coisas sendo restituídas, o Senhor trazendo de volta muitas coisas, sendo renovados para servir o Senhor, as células recebendo visitantes, se multiplicando, as pessoas se envolvendo cada vez mais com a palavra,
palavra, em servir ao reino de Deus, com os cursos, com os encontros, nos cultos, ou seja, nós sendo usados, cada um de nós, toda a igreja, sendo usado como uma ferramenta poderosa nesses dias. Essa é minha expectativa, de ver aquela pessoa que nunca enxergou na vida, você orando por ela e Deus curando ela, o surdo tendo os ouvidos destapados e tantas outras coisas, Deus te dando palavras de conhecimento. Essa é a minha expectativa, porque isso é se envolver com o reino de Deus, e por isso que isso é importante, vivermos coisas miraculosas, sobrenaturais. Você foi chamado para isso. Deus trouxe a salvação para você levar a salvação. Deus tem nos curado para a gente levar cura. Deus tem restaurado a nossa vida para que a gente seja uma testemunha do poder de Deus aqui na terra. Por isso que nós precisamos se envolver cada vez mais com o reino de Deus. Seja um homem, uma mulher apaixonado pela igreja, pela palavra, pela presença de Deus. Que você ouça a voz do Espírito Santo, que você tenha muitas experiências neste ano. Mas isso vai acontecer conforme o seu envolvimento com o reino de Deus. Quanto mais você se envolver com o reino de Deus, mais você está colocando a sua vida à disposição do Senhor. E o Senhor vai te usar. O Senhor vai te usar para levar a salvação para muitas vidas, muitas famílias, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim, em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sabemos que isso é uma luta, uma guerra constante. O Espírito contra a carne tem os seus desejos, a carne tem as suas vontades, a carne tenta nos convencer, quer nos levar por caminhos que não são bons. O Espírito tem o desejo de nos levar, nos aproximar para Deus, de vivermos os sonhos de Deus, as promessas de Deus, os caminhos de Deus, que é a melhor coisa que pode acontecer para nós. Então essa luta sempre vai existir, e nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Muitas vezes vem aquela vontade, eu não quero ir para a célula hoje, está chovendo, está muito sol, eu estou muito cansado, eu não quero ir para a célula. É carne. Eu não quero ir para o culto. É carne. Eu não quero me envolver com a igreja. É carne. Eu não quero orar. É carne. Eu não quero meditar na palavra de Deus. É carne. Eu não quero servir. É carne. Eu não quero assumir as minhas responsabilidades com a minha família, com o meu casamento. É carne. É carne. Quando nós abrimos mão das coisas do reino de Deus, a carne tem governado, mas nós temos que ser governados pelo Espírito. A pessoa que vive na carne, ela não se submete. Qual a consequência disso? Enfraquecimento. A nossa fé é enfraquecida. A nossa vida espiritual é enfraquecida. Perdemos a força de fazer aquilo que agrada a Deus. Perdemos a força de obedecer a Deus. Abrimos mão de muitas coisas. Perdemos a alegria, o ânimo, o brilho, o prazer, a paixão. A chama, ela vai se apagando. Porque estamos deixando a carne governar a nossa vida. E quando a carne se levantar, nós temos que dizer não para ela e sim para o Espírito. Quem vive no Espírito não tem dificuldade quando se trata de se envolver com as coisas do reino de Deus. A pessoa, ela é envolvida, ela vai querer se envolver cada vez mais, ela vai querer aprender cada vez mais, ela vai querer servir cada vez mais, ela vai crescer, porque esse é o caminho. Isso é maravilhoso, porque nós estamos nos envolvendo com coisas que vão gerar vidas dentro de nós, ou seja, cada área da minha vida será fortalecida, eu estou crescendo, eu estou avançando em Cristo Jesus, porque somente Ele pode nos levar por esse caminho, e esse caminho é um caminho de grande bênção para a nossa vida. Se envolva com o reino de Deus.
que você vai ser totalmente renovado. O seu coração, a sua mente, o seu espírito serão renovados. Cada área da tua vida será renovada. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Então quem não carrega o Espírito Santo de Deus, não aceita as verdades de Deus. Quem não fortalece o seu Espírito e o Espírito de Deus, não deixa o Espírito Santo governar, ensinar todas as coisas, o caminho que nós devemos andar, então nós não aceitamos as verdades de Deus, as direções de Deus. Muitas coisas deixam de ser compreendidas. O Senhor fala, o Senhor mostra, o Senhor direciona, mas eu não ouço, eu não enxergo, eu não tenho direção de Deus, e eu vou fazendo as coisas da forma com que eu acho que eu tenho que fazer. A gente começa a andar na contramão de Deus. A consequência, nós não conseguimos reagir bem nas questões que precisamos de transformação, nas questões que Deus está trabalhando, tentando transformar a nossa vida. Não conseguimos fazer as escolhas certas, conforme a vontade de Deus, as decisões. Não conseguimos viver o que a palavra diz, o que a palavra nos ensina. Não conseguimos enxergar que a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida, é a melhor opção para a nossa vida. Ou seja, sem o Espírito de Deus, nós não conseguimos discernir o que é bom ou ruim, o que me serve e o que não me serve, se devo ir ou parar, seguir em frente ou parar, se falo ou me calo. Sem o Espírito de Deus, eu não sei o que é felicidade, o que é paz de verdade, eu não sei o que é prosperar na vida, eu não sei para onde estou indo, se é o caminho certo ou o caminho errado, se devo me envolver com determinadas coisas ou não, com pessoas ou não, sem o Espírito de Deus. Mas quando nós nos envolvemos com o reino de Deus, nós estaremos sempre cheios da presença de Deus, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Nós vamos enxergar, isso é bom, isso não é bom. Isso é muito importante, irmãos. Isso faz parte das coisas do reino de Deus. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem não se envolve com as coisas de Deus tem uma mente contaminada pelas obras da carne. O que sua alma pode oferecer de bom para você, o que minha alma pode oferecer de bom para mim, nada, a não ser nos tirar dos caminhos do Senhor, tirar o nosso foco de Deus. A mentalidade carnal gera morte em todas as áreas das nossas vidas e nos tornamos inimigos de Deus. Mentalidade carnal não dá importância para os princípios de Deus, não dá importância para a palavra de Deus, e a gente começa a ver na vida as áreas morrendo. Isso não é o plano de Deus, essa não é a vontade de Deus. Ou seja, olha para o casamento morrendo, olha para a família morrendo, olha para a vida espiritual morrendo, olha para o ministério morrendo, olha para o trabalho, um desastre, morrendo. Sempre correndo atrás, um esforço sem resultado. Mentalidade do Espírito é vida e paz. As coisas acontecem
conforme o poder de Deus, a bondade de Deus, a generosidade de Deus, ou seja, aquela área que nunca prosperou, começa a prosperar, inicia-se um novo tempo, um refrigério de Deus, coisas boas, coisas novas começam a acontecer, nascer na nossa vida, aleluia, mentalidade do Espírito, quando nós somos governados pelo Espírito, nós estaremos totalmente envolvidos com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Porque é importante me envolver com as coisas de Deus, pelo fato de entender que realmente vale a pena. Vale a pena viver para Cristo, vale a pena servir a Cristo. Tantas coisas vão tentando nos convencer ao contrário disso. No nosso dia a dia, essa vida terrena, ela sempre nos oferece um caminho que vai nos levar na contramão de Deus, da vontade de Deus. Os nossos dias, a nossa vida, a nossa correria. Pare. Corra para Deus. Não corra para fazer a vontade dessa vida terrena. A sua alma, seus desejos. Então, muitas coisas tentam nos convencer que são importantes, necessárias, fundamentais. Porém, se não houver discernimento, se não colocarmos diante de Deus, se não perguntarmos para Deus, se realmente isso é importante ou não, nós podemos ser enganados. Começamos a nos envolver com coisas que nos tiram. Então, entendimento e sabedoria de Deus, tudo será, se nada tiver o entendimento de Deus, ou a sabedoria, a vontade de Deus, tudo que nós fizermos será em vão. Tudo que está fora dos planos de Deus, que está fora da vontade de Deus, é em vão. Deus é o centro de todas as coisas. Jesus é a fonte de todas as coisas. E não podemos nos esquecer, essa vida é passageira. E Deus está abreviando os nossos dias. Não se envolva com aquilo que não é de Deus. Como eu vou saber? Ore, apresente diante de Deus, converse com a tua liderança, mas tenha certeza que aquilo é de Deus. Então, se envolva. Senão, pode até parecer algo maravilhoso, mas se não for de Deus, saia fora. Desista. Salmo 127, 1 diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil sentinela montar guarda. Ou seja, tudo que está fora da vontade de Deus é em vão. Tudo que Deus não aprova é em vão. Tudo que Deus não participa é em vão. Deus não está no negócio, fuja, abra mão, não se envolva. Não se envolva. Se envolva somente com as coisas do Senhor. Apocalipse capítulo 14 diz assim: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Então nós devemos ficar firmes no quê? O que nós vamos levar dessa vida, a não ser as nossas obras em Cristo, em Deus. Cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia que você se dedica ao Senhor, em fazer, em servi-lo, em fazer a sua obra, em se envolver com as coisas de Deus, é isso que nós levamos para a glória. Nós vamos descansar com essas obras, tudo aquilo que nós fazemos para Deus. Em Colossenses diz que tudo o que temos que fazer deve ser para o Senhor, não para homens, mas para Deus,
com esse coração, com esse espírito, com essa motivação. Então não devemos perseverar nas coisas dessa vida terrena. Daqui a pouco não existe mais. Então nós devemos acumular tesouros nos céus, devemos colocar a nossa vida em coisas que verdadeiramente valem a pena pagar o preço. Esse capítulo de Apocalipse 14 fala do tribunal de Deus, aqueles que obedecem Jesus fielmente até o fim. São as pessoas que entenderam a missão, são as pessoas que entenderam que Deus as criou, as chamou, as salvou, tem transformado as suas vidas para fazer a diferença. Ou seja, Deus quer usar a sua vida como uma ferramenta poderosa aqui na terra. Não abra mão dessa oportunidade, não abra mão dessa grandeza tão nobre, de que é servir a Deus, de que é viver para o Senhor, de que é se envolver com as coisas do Senhor. Então, são pessoas que entendem o seu propósito em Deus, e investem a sua vida no reino, pessoas que conhecem as verdades de Deus, viveram essas verdades, tiveram atitudes que mostram Cristo para outras pessoas, que entenderam que a coisa mais importante é fazermos as coisas eternas, se envolver com as coisas do reino de Deus. Tudo nessa vida vai passar, e a palavra diz: as obras te seguirão. As obras de Deus te seguirão para sempre. Quais são as obras em Deus? Coração quebrantado, arrependido, um coração de servo, pronto para servir. Isso é uma das coisas mais preciosas que nós devemos viver. E quando nós entendemos isso, nós nos posicionamos, nós estamos dispostos a pagar preço, a enfrentar situações difíceis. E eu quero citar alguns aqui. Moisés, quando a gente olha para a vida de Moisés, a jornada de Moisés, Deus o escolheu, ele correspondeu, ele disse: eis-me aqui. Enfrentou tantas dificuldades, enfrentando o Faraó, e nós conhecemos a história, e Deus usou aquele homem com tantas dificuldades, limitações, para libertar milhões de outras pessoas. A vida de Moisés mostra isso, que vale a pena se envolver com as coisas do reino de Deus. Davi, José e tantos outros, né? E existem muitas dificuldades contrárias, tentando nos convencer, tentando nos tirar do foco de Cristo Jesus, dizendo que não vale a pena, que é bobagem, isso é mentira. Em Mateus capítulo 16, por exemplo, aqui a gente vê Jesus repreendendo Pedro. Jesus estava falando que ele seria morto, crucificado em Jerusalém. Então Pedro fala: não, Senhor, nós não vamos deixar isso acontecer. Jesus repreende ele: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Não discernia, não enxergava aquilo que era de Deus. Jesus, ele sabia que ele veio com a missão, com o propósito de morrer para trazer a salvação. Aquilo que Pedro estava falando podia parecer até que bom, mas não era. Tirando Jesus do propósito. E tudo aquilo que tenta nos tirar do propósito de Deus não é bom, por mais que pareça. Aconteceu isso também com Paulo. Um profeta, lá no capítulo 21, a partir do verso 13, um profeta aparece para Paulo e fala: Paulo, olha, se você for para Jerusalém, você vai ser amarrado, ligado com esse cinto que você está cingido, e eles vão te matar. Então aqueles outros discípulos que estavam com Paulo ali, falando: não, nós não vamos deixar você ir. Olha a resposta de Paulo: que fazei vós chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Ou seja, pessoas que entenderam que se envolver com o reino de Deus, com o propósito de Deus, é a coisa maior, que está acima da nossa vida. Então eles entenderam e viveram. Então tudo o que é feito para o Senhor é eterno e importante para a nossa vida. Não importa o preço que tenhamos
que pagar. E eu creio, irmãos, que nesse ano, Deus, Ele tem muitas coisas preparadas para vivermos como igreja, para vivermos de uma forma individual também, com Ele. Então eu creio que está nascendo cada vez mais dentro de nós uma fome pela palavra de Deus, uma sede pela presença de Deus, um desejo de ser usado por Deus para mostrar Cristo, para levar Cristo para aqueles que ainda não o conhecem, para aqueles que ainda não receberam o amor verdadeiro, para aqueles que não conhecem o Pai, para aqueles que estão desesperados, clamando por ajuda, por socorro. O que nós temos que fazer é dizer: Senhor, me envia até essas pessoas, Senhor, me capacita, Senhor, me leva até essas casas, até essas vidas, para que eu possa levar a Tua palavra, para que eu possa levar o Teu amor, para que eu possa me envolver cada vez mais com o Teu reino. Isso é uma das melhores coisas da vida. Servir o reino, se envolver com o reino, ver gente sendo transformada. Deus te chamou para isso. E nesse ano Ele vai te usar muito para isso. O que nós queremos acumular em nossa vida? Algo que agrada a Deus ou algo que nos agrada? Estamos investindo o nosso tempo em coisas que irão passar ou em coisas eternas? O que tem sido o seu tesouro nesses dias? O que você tem dado importância? Você é chamado por Deus para expressar o reino, o poder, a glória de Deus aqui na terra. E eu queria nesse momento orar juntamente com você. Reflita sobre isso. Reflita o que tem sido mais importante. O que tem sido o seu tesouro. Onde você tem colocado o teu coração, a tua vida. O que você tem priorizado. O que você tem valorizado nesses dias. Tome muito cuidado com as coisas que têm surgido. As coisas que têm te atraído. Preste atenção se isso pertence ao Senhor, se isso vem do Senhor. Amém? Então vamos orar juntos em nome de Jesus. Vamos pedir graça para Deus, para que o Espírito Santo sonde o nosso coração, se coloque diante de Deus, coloque a tua vida à disposição do reino, coloque a tua casa à disposição do reino, a tua família. Viva para fazer a vontade de Deus, viva para servir o reino de Deus, se envolva cada vez mais. E você será surpreendido pelo poder de Deus, amém? Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Santo Espírito. Espírito Santo, nós oramos neste momento para que o Senhor nos mostre, abra os nossos olhos. Nós queremos, ó Senhor, acumular tesouros nos céus. Nós queremos fazer a tua vontade. Nós não queremos, Senhor, valorizar essa vida passageira, essa vida terrena, as nossas coisas. Nós queremos cada vez mais te conhecer, nós queremos cada vez mais ser capacitados, cheios da tua presença, da tua unção, da tua vida, para fazermos a diferença. O que nós queremos é participar da tua obra, nós queremos trabalhar cada vez mais para a tua obra. Por isso nos fortaleça, nos capacite de uma forma sobrenatural. Senhor, multiplica os dons que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, nos dê palavras de conhecimento, continua derramando espírito de ousadia, de vida, ó Senhor Jesus. Nos leva para todos os lugares que o Senhor quiser levar, para que nós possamos apresentar, para que nós possamos mostrar o testemunho, aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, para que outros irmãos e irmãs, famílias inteiras possam ser edificados, ó Senhor Jesus. Nós não queremos jamais ficar de fora, nós queremos fazer parte dos escolhidos para trabalhar na tua seara, Senhor Jesus. Por isso eu oro por cada irmão, por cada irmã, pela nossa família, pela nossa igreja, ó Senhor Jesus. Continua renovando as nossas forças, que cada vez mais nós possamos ter expectativa, estar apaixonados, incendiados como labaredas para incendiar outras pessoas, mostrar o caminho de Cristo, compartilhar aquilo que nós temos vivido e aprendido na tua presença, que é o único caminho,
porque é a única verdade e a vida, e como é bom e maravilhoso, Senhor, viver na tua presença. Por isso eu declaro sobre a tua vida, que cada vez mais você terá ânimo, você terá força, você terá paixão, você terá alegria, você terá graça, unção, palavra sobre a tua vida e ousadia no teu espírito para ministrar a palavra, para libertar aqueles que estão presos, para curar aqueles que estão enfermos, para pregar as boas novas, a verdade que liberta. Que o Senhor use você com muita graça e poder nesses dias para a glória dele. Assim nós oramos, ó Senhor Jesus, e te agradecemos, porque nós cremos que neste ano de 2022, nós vamos ver muitas vidas chegando na tua presença, muitas línguas confessando e muitos joelhos se dobrando diante do teu poder. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue derramando graça sobre a tua vida, te abençoando e usando a tua vida de uma forma sobrenatural. Um grande abraço, uma semana abençoada e fica na paz de Cristo.